E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam focados, estudando, fazendo exercício. A gente não pode perder o foco. Deixa eu dar uma mexidinha aqui na câmera só um pouquinho, só para a gente perceber que isso aqui não é profissional. Então, vamos lá. Olha só, a aula passada a gente estava falando sobre o quê? A gente estava falando sobre o período do Império, né? Então, vamos lembrar que a história do Brasil é dividida em 3 momentos políticos. Um momento que o Brasil é colônia, um momento que o Brasil é império e um momento que o Brasil é república. E a gente tem esse nome Império, só que o Império ele é dividido basicamente em três momentos, assim, ó. Primeiro, o reinado, Dom Pedro I, aí Dom Pedro I vai embora para resolver o problema que ele tem lá com o irmão dele, lá em Portugal, e deixa o filho dele com 5 anos para governar o Brasil, que a gente vai chamar de período regencial, que é o que nós vamos estudar hoje. E o segundo reinado, que é quando Dom Pedro II começa a governar o Brasil. Bom, vamos falar primeiro aí, essa questão de que é período regencial. Então, o Dom Pedro I, ele vai mandar exército para tirar o irmão dele do poder em Portugal, que é o Dom Miguel. E o exército não está dando muito resultado. Só que daí ele começa a bater muito de frente com a Assembleia aqui no Brasil. Ele era super autoritário, a popularidade dele caiu, foi lá no chão. E aí então o que ele resolve? Ele resolve deixar o filho dele aqui no Brasil, ele abdica o trono e vai embora para Portugal para resolver o problema dele com o irmão dele em Portugal. Só que a hora que ele deixa o filho dele aqui, o filho dele tinha 5 anos de idade. E a Constituição que existia no Brasil, que se chama Carta Outorgada de 1824, ela já previa uma situação dessa, tipo, se Dom Pedro morresse, saísse, abdicasse, fosse abduzido, qualquer coisa que acontecesse com Dom Pedro, estava escrito dentro da Constituição que se o filho dele fosse muito pequeno ainda, os deputados iriam governar o Brasil. De que forma? Os deputados iriam se reunir, iriam escolher 3 deputados, e esses 3 deputados governariam o Brasil por 4 anos. Acabariam esses 4 anos, teriam novas eleições, e aí seriam outros 3 deputados, até o garoto atingir a maioridade. Então a ideia era essa. Quando Dom Pedro ele vai embora para Portugal, né, coincidentemente a Assembleia de Deputados estava de férias. Menino, mas foi uma confusão, foi um pega, ai meu Deus do céu, e agora? O Brasil não pode ficar nem sem governar, e agora tal. E Dom Pedro abdicou em favor do filho. E aí, rapidamente, porque não estavam todos os deputados do Rio de Janeiro, não estavam. Então, rapidamente, não, o que a gente vai colocar isso? Então, o que eles fizeram? Os deputados que estavam ali, disponíveis e tal, eles vão sentar, vão se reunir, vão escolher 3 deputados, que vão governar o Brasil temporariamente até a Assembleia retornar de férias. Aí eles lançarem suas candidaturas e a Assembleia votar para ver quem tinha direito de subir ao poder ou não. Então, como Dom Pedro ele abdica exatamente num momento meio difícil, que a Assembleia é bem difícil no sentido que a Assembleia estava de férias, aí ocorreu essa coisa, agora, rapidinho. Então, o que nós vamos ter no começo é o que a gente chama de regência trina provisória, ou seja, você colocar os 3 deputados no poder provisoriamente até a Assembleia retornar de férias. Eles ficam ali 1, 2, 3 meses e tal, e aí a Assembleia retorna de férias. Vocês têm que pensar que alguns deputados lançam suas candidaturas e tem aquela coisa toda, e aí a Assembleia se reúne para escolher 3 deputados que vão governar o Brasil efetivamente por 4 anos, para depois ter outras eleições e outros até o garoto atingir a maioridade, o menino tinha 5 anos só. E aí então, a primeira regência que nós vamos ter, a gente chama de regência trina provisória, são 3 caras que estão no poder provisoriamente. A Assembleia retorna de férias e aí eles escolhem 3 caras que vão ficar permanentemente até acabar, obviamente, o mandato deles, que é de 4 anos. Muito bem. Aí os 3 regentes estão lá governando, tudo bonitinho, tudo certinho, quando na verdade foi vista a necessidade de fazer um complemento na Constituição. Existia uma Constituição no Brasil, a primeira Constituição brasileira, que se chama Carta Outorgada de 1824, e eles perceberam, tipo, 10 anos depois que acabou, que já tinha sido feita essa Constituição, eles perceberam que existia uma necessidade de se criar um complemento para isso, de se adicionar alguns itens da Constituição que viram que estavam faltando, né? Hoje a gente chamaria de emenda constitucional e na época a gente vai chamar de ato adicional. Então, em 1834, os deputados se reuniram e falaram, cara, olha só, a Constituição precisa fazer algumas alterações, não sei o quê, e depois de muito se discutir,
depois de muito se conversar, eles resolveram então criar vários itens complementares para aquela Constituição. Então eles vão complementar aquela Constituição, porque eles achavam que estavam faltando algumas coisinhas. E o que é essa complementação? O que é esse ato adicional, né? A gente vai colocar alguns itens mais importantes para vocês. Na verdade são vários, mas a gente vai colocar os mais importantes e os que podem cair na sua prova, tá joia? Então, o ato adicional, ele vai definir que a partir de agora nós vamos ter uma maior autonomia provincial. Aí o aluno que não sabe história fala, misericórdia, por que a Marta está falando? O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: nós não tínhamos estados, não era chamado de estado do Paraná, estado do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado da Bahia, não era chamado de estado, era chamado de província. Por que chamava de província? Por que não chamava de estado? É porque estado significa que você tem autonomia em relação aos outros. É tipo nos Estados Unidos. Hoje, a nossa Constituição, quando a gente virou república, que a gente vai falar mais pra frente, a gente virou estado. E aí nós temos estados porque existe autonomia entre um estado e outro. Então, por exemplo, um imposto que recai sobre um estado, no outro não vai cair daquela quantidade. Então, existem algumas leis que elas são específicas de cada estado. Só que quando eu tenho província, não é assim. Quando eu tenho província, eu tenho um presidente, eu tenho vários governadores, só que esses governadores, todos eles têm que agir de uma única forma. Então eu não tenho autonomia, eu não tenho independência. Então por isso que eu chamo de província. Na época no Brasil, quando a gente é império, então presta bem atenção nisso. Quando nós temos império no Brasil, nós temos província. Quando a gente começa a ter república, começa a ter presidente, a gente não tem mais província, a gente vai chamar de estado, porque vai ter uma autonomia. E nessa época, então, quando foi feito o ato adicional, eles deram um pouquinho mais de autonomia para as províncias. Então, por isso que eu coloquei autonomia provincial. Nada que você fala, virou estado? Não virou estado. É aquela pequena liberdade, né, que você vai ter nas províncias. Você vai ter direito, as províncias vão ter direito a ter, por exemplo, assembleias legislativas. Então, assim, cada província você vai ter um grupo de deputados ali na província. Você não vai ter um grupo de deputados só Brasil, você vai ter também na província. E isso mostra um pouquinho de autonomia, isso mostra um pouquinho um pouquinho de independência entre uma província e outra, tá? O Rio de Janeiro, ele passa a ser um município neutro. Então, por ele ser a capital do Brasil, ele não vai ser mais pertencente à província do Rio de Janeiro, ele vai ser um município neutro. A capital da província do Rio de Janeiro vai ser Niterói nesse período, tá? Então, o Rio de Janeiro vai ser visto tipo o Distrito Federal, um estado neutro, um município neutro. Código Civil Penal. O Brasil já tinha Código Civil Penal, mas ele não tinha uma estruturação tão eficaz. E estava faltando alguns itens que eles achavam que era necessário criar alguns itens. Então, eles criaram alguns itens no Código Civil Penal, e nesse Código Civil Penal, eu acho que é até relevante a gente falar que existia a pena de morte nessa época no Brasil, que vai ser extinta lá no finalzinho do segundo reinado. No Pedro II é que vai acabar com a pena de morte lá no finalzinho do segundo reinado. Mas eles vão estruturar o Código Civil Penal nessa época, tá? Guarda Nacional. Na verdade, a Guarda Nacional ela vai ser criada em 32. Só que ela vai ser colocada como emenda constitucional, como ato adicional aqui em 34. Mas o que é Guarda Nacional? Então, o Brasil tinha exército, tinha sim. Só que eles resolveram criar uma força para poder atuar internamente no Brasil. Então, naquela época, vai ficar assim. O exército ele vai tomar conta de qualquer movimento revolucionário que acontecesse fora do Brasil. Aconteceu na fronteira, aconteceu fora do Brasil, quem vai é o exército. Aconteceu qualquer problema dentro do Brasil, quem vai atuar é a Guarda Nacional. Então nós tínhamos duas forças militares. Uma força militar, a partir de agora, que vai ser a Guarda Nacional para atuar internamente, uma força militar para atuar externamente. Mas nada impede de, por exemplo, olha só, está acontecendo uma revolução dentro do Brasil, uma confusão dentro do Brasil, e a Guarda Nacional não está dando conta. Obviamente, o Exército vai ser chamado para auxiliar essa Guarda Nacional. Então, você não pode achar assim, não, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Não. Caso aconteça um problema e a Guarda Nacional precise de ajuda, o Exército vai atuar. O Exército precisa de ajuda, a Guarda Nacional vai atuar também. Né? A gente vai ter essa outra Constituição, mas tem um detalhe.
Quando a Guarda Nacional vai ser criada, nesse momento, ela vai ser uma instituição super respeitada. Diferentemente do que acontecia com o Exército naquele momento, a Guarda Nacional tinha muito, a sociedade tinha muito respeito pela Guarda Nacional, ela achava que era uma instituição de uma super credibilidade. Já o Exército vinha uma falta de credibilidade muito grande ao longo desses anos aí, desde que Dom João, na verdade, cria a Academia Militar Real, as pessoas não botavam muita fé. A gente vai começar a perceber o Exército como uma instituição em que a sociedade brasileira vai olhar e vai falar assim, é o Exército, né? Com um certo respeito, a partir da Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai, não. Antes da Guerra do Paraguai, a gente vai falar da Guarda Nacional, que era uma instituição militar considerada de respeito na sociedade, tá? Então, esses aqui são alguns itens. E tem aquele item que eu coloquei lá em cima, que é a Regência Una. Eles acharam melhor que, ao invés de ter 3 caras governando o Brasil, que um só daria conta do recado. Não precisaria ter 3 representantes lá governando por 4 anos até o Brasil atingir maioridade. Que um cara só daria conta do recado. Então, eles transferiram o que era a Regência Trina para a Regência Una. Então, vai ser o ato adicional que vai mudar essa situação. Você fala, Marta, a gente tem que saber isso, não tem jeito, tá? Então, assim, nessa Regência Una, o primeiro regente uno que a gente vai ter vai ser um deputado, que os deputados vão se reunir, vão escolher ali entre eles, vai ser um cara chamado Padre Diogo Feijó, que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Só que o Padre Diogo Feijó, ele vai ficar pouco tempo no poder, porque o Padre Diogo Feijó, ele tinha uma cabeça, para alguns historiadores, muito de vanguarda para aquele período. O que é uma cabeça de vanguarda? É uma cabeça que está à frente do tempo dele. É um cara que sabe, enquanto todo mundo estava falando, tem que ter escravidão, tem que ter escravidão, ele era um cara que achava que não tinha que ter escravidão. Então ele era um sujeito com essa visão vanguardista e tudo mais. E obviamente, como a gente sempre teve, principalmente a gente sempre teve uma política no Brasil muito direcionada pela elite, uma política em que, na verdade, a elite dá as regras daquilo que acontece ou não. E essa elite, ela nunca quis mudar o que a gente chama de status quo. O que seria isso? A estrutura que existia no Brasil. Então, quando a gente fala, por exemplo, da independência do Brasil, por que, na verdade, a elite brasileira apoiava tanto Dom Pedro I a fazer a independência do Brasil? Porque a elite sabia que, se Dom Pedro fizesse a independência do Brasil, a estrutura vigente brasileira não sofreria alteração. Então, o povo brasileiro não subiria o poder. Então, a população mais pobre, a população mais humilde, essa continuaria simplesmente excluída de todo o processo político, excluída de todo o processo social. Então, é interessante você pensar que quando se cria uma regência una e você coloca um cara no poder, o Padre Diogo Feijó, e ele é um sujeito com um pensamento muito aberto para a época, obviamente ele não vai durar muito tempo no poder. Obviamente ele não vai durar muito tempo no poder. Vão fazer uma maracutaia para fazer pressão, ou para o cara sair, ou para ele, tipo, cara, ele sair no sentido assim, não aguento mais, estou indo embora, ou para tirarem o cara. Isso é fato. E o Padre Diogo Feijó, ele governa ali um período de 2 anos, aconteceu uma super pressão em cima dele, e ele fala, ok, vocês cresceram, eu estou renunciando. E ele renuncia. E quando ele renuncia, quem sobe ao poder, com a eleição, é um outro cara chamado Araújo Lima. Agora, 2 pessoas completamente diferentes, tá? 2 pessoas completamente diferentes, ok? Bom, o Araújo Lima, esse Araújo Lima, ele vai ficar no poder até acontecer o que a gente já vai ver, chamado golpe da maioridade. A gente já vai falar sobre isso. Mas eu não quero falar sobre o golpe da maioridade agora, antes de chegar na hora. É muito fácil, é relativamente muito fácil estudar o período regencial, se você pensar a quantidade de partidos políticos que existiam naquela época. Imagina daqui a alguns anos, né, as pessoas teriam que estudar essa dança das cadeiras que existe no Brasil. Existe partido, o partido não existe mais, e depois existe outro, e sai gente daqui, sai gente de lá. Eu acho que daqui a uns 4, 5 anos vai ser muito mais difícil estudar o processo político mais contemporâneo do que isso aqui. Então, às vezes, quando eu falo assim, a gente tem que estudar para os partidos políticos, aqui é fácil. Espera que daqui a pouco vocês têm
têm que ficar com dó daquelas criancinhas que vocês olham lá no jardim, no primeiro ano, assim, coitados, a hora que eles forem estudar história, ai Jesus, coitados, né? Eu não sei se eu tenho dó deles ou dos professores, eu não sei. Bom, enfim, vamos ver como é que funcionavam os partidos políticos nessa época, que é facinho, é tranquilinho. No caso, quem for prestar a prova da SpaceX, eu vou dar só uma arrumadinha aqui para mostrar o nosso amadorismo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a dança das cadeiras aqui em termos de mudança de partido político. E assim, quem vai prestar o USP, o Unesp, o Unicamp, você não precisa ficar decorando isso aqui, você tem que entender como é que aconteceu o processo. Agora, quem for prestar a ESA, por exemplo, Escola de Sargentos, quem for prestar a SpaceX, tem que ficar dá bastante atenção nisso aqui, porque são provas que gostam bastante desse período chamado período regencial, tá joia? Então vamos dar uma olhadinha como é que funcionava isso aqui. Nós tínhamos no começo da história do Brasil, na época do Pedro I, nós tínhamos basicamente dois partidos políticos. Nós tínhamos o Partido Português e o Partido Brasileiro. Aí você fala, tá bom, Marta, fácil, né, a gente saber, deixa eu arrumar aqui, meu Deus, como é que a gente vai saber assim, brasileiro e português, não tem erro. Geralmente, o Partido Português era composto por comerciantes de uma característica super conservadora, super monarquista, absolutista. Eles, babavam o ovo em cima de Dom Pedro, em cima da questão do Brasil ser império, ai que maravilhoso, o Brasil é império. E um outro partido, chamado Partido Brasileiro, que já era composto mais por latifundiários, né, por latifundiários e até pequenos comerciantes, profissionais liberais, muitos profissionais liberais, e esse é o Partido Brasileiro. É realmente isso, Partido Português e Partido Brasileiro, geralmente composto por brasileiros e portugueses, tá? Ou, na verdade, o Partido Português é composto por descendentes de portugueses, né, que acabam se achando os próprios portugueses em terra brasileiras, né? Bom, quando que eu vou ter Partido Português e Partido Brasileiro? Quando eu tenho o primeiro reinado. Quando eu estou com o Dom Pedro I aqui no Brasil, né? Quando eu tenho aqui o Dom Pedro I no Brasil, eu tenho esses dois partidos aqui, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Tá? Deixa eu pegar uma outra canetinha, depois eu pego. Bom, e esses outros aqui, o que acontece? O Dom Pedro I vai embora para Portugal. Quando o Dom Pedro I vai embora para Portugal, esses dois partidos, eles vão se fragmentar. E aí vai virar assim, os restauradores, que são pessoas que querem muito a volta de Dom Pedro e que seja restaurado o governo de Dom Pedro. Então, por isso que a gente vai chamar de restauradores, ok? O Partido Liberal Moderado está composto por portugueses que não querem a volta de Dom Pedro, mas assim, não necessariamente, eu quero que seja Dom Pedro que governe. Não, pode ser o filho dele. A gente quer uma monarquia, mas existe uma monarquia constitucional. Esses aqui não, esses aqui eles são super a favor, aquele poder moderador e tudo mais, tá? Esses aqui não, esses aqui eles são a favor de um rei no poder, mas ele não concentra tantos poderes nas mãos e não tem um poder moderador. E existia aqueles que, tipo assim, cara, nada a ver você ter um rei com tantos poderes nas mãos, isso é um absurdo e tal. Então, ou seja, o Partido Português, uma boa galera vem para cá e vai virar restaurador. A volta de Dom Pedro, restaurar Dom Pedro no poder, que são chamados de caramurus. O Partido Liberal Moderado, uma parte desses portugueses vem para cá, e um pouquinho do Partido Brasileiro também vem para cá, que são chamados de chimanos. E o Liberal Exaltado também são chamados de farroupilhas, ou jubas, né, que na verdade a maior parte é do Partido Brasileiro. Então eu tenho, durante o período regencial, vou até colocar aqui, durante o período regencial, eu vou ter esses partidos, o restaurador, o liberal moderado e o liberal exaltado. Marta, qual que é a diferença ideológica deles? Nenhuma, tudo farinha no mesmo saco. Várias provas da Unesp e da USP, até questão de múltipla escolha mesmo, está falando assim, as diferenças entre liberais exaltados, liberais moderados, restauradores, se definia como. Em uma das alternativas eles colocam, não tinham diferenças, era tudo farinha do mesmo saco. Claro que escrito farinha do mesmo saco, entre aspas, ok? Por quê? Porque não existia diferenças ideológicas em relação a qual que é o modelo político econômico que você quer no Brasil. Não interessa qual que é o modelo político econômico, eu quero assumir o poder, ok? Aqui o que você vê é que existe uma diferença assim, esse aqui quer o retorno de Dom Pedro, esse aqui ele quer o Dom Pedro
governando, mas com poucos poderes. Esse aqui ele não quer que o Dom Pedro governe com poder nenhum. Então, Marta, então tem diferença entre eles. Mas quando a gente fala de política, de projeto político, social do país, de projeto ideológico do país, aí isso não tem alteração. O que na verdade eles disputam muito é ver quem é que vai subir ao poder. Eles querem muito a permanência da elite no poder. Ou seja, eu quero subir ao poder e ficar no poder, né? Só que daí a gente, durante o período regencial, acontece um negócio. Dom Pedro morreu em Portugal. Dom Pedro morreu muito jovem, né? Dom Pedro I. Dom Pedro I morreu muito jovem. Né? Dom Pedro II não. Quando você vê uma imagem de Dom Pedro II, às vezes quando você vê quase no finalzinho do governo dele, você vê aquele homem com aquela barba branca, aquele cabelo branco, né? Aquele lá é o Dom Pedro II. Esse viveu bastante tempo. Mas o Dom Pedro I morreu acho que com 30 e poucos anos, 36, 37 anos. Morreu super jovem, né, em Portugal. E como ele morreu em Portugal, não tem lógica você continuar um partido aqui no Brasil pedindo a volta dele. O cara morreu. Como é que ele vai voltar para governar o Brasil? Só se for, sei lá, psicografando. Né? Não tinha como ele voltar para governar o Brasil. Então, esse partido restaurador, a hora que o Dom Pedro morre, ele simplesmente perde a funcionalidade. Né? Não tem por que existir. Dom Pedro morreu. Então, esse partido, quando Dom Pedro morre, ele deixa de existir. Então, por isso, esses caras que eram do Partido Restaurador, eles começam a migrar para o liberal moderado. E aí, então, esse liberal moderado vai virar e vai trocar o nome para regressista. E o liberal exaltado, já que aquele se perdeu e esse virou regressista, vai passar a se chamar progressista. Esse nome regressista e progressista vai durar pouquinho tempo, bem pouco tempo, porque rapidamente já foi trocado para conservadores e liberais. Então, os regressistas vão ser os conservadores e os progressistas vão ser os liberais. Agora a gente vai falar de liberal e conservador durante bastante tempo. A gente fala de liberal e conservador durante o período regencial e durante o segundo reinado, praticamente todo nós vamos falar desses dois partidos, liberais e conservadores. A gente vai ver que, na verdade, eles que vão coordenar muita coisa no Brasil, tá bom? Então, nós tivemos a dança das cadeiras aqui, era o português brasileiro, viraram restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, depois viraram regressistas e progressistas e conservadores e liberais, ok? Não tem muita... Então, assim, não existem diferenças ideológicas entre eles, isso tem que estar bem claro para vocês. Tá joinha? Marta, mas isso é chato. Cara, a gente tem que saber, e é fácil. É fácil porque você vê meu nome ali, não tem muito o que você pensar. É restaurador, ele quer restaurar alguma coisa. O que ele quer? Ele quer a volta de Dom Pedro, tá bom? E liberal, moderado, vai virar regressista, que vai virar conservador. Progressista vai virar liberal, e tudo bem. Tá joinha? Então, a gente estava fazendo uma análise do processo político do período regencial. Não que a gente vá largar disso agora, de falar de política, a gente vai continuar falando de política, mas a gente vai falar do quanto conturbado foi esse momento, o quanto foi muita rebelião que aconteceu nesse momento chamado período regencial. Nós até agora estudamos assim, algumas rebeliões na história do Brasil. Por exemplo, nós estudamos rebeliões nativistas, que eram para resolver um problema local, estudamos rebeliões emancipacionistas, que era para separar o Brasil de Portugal. Nós tínhamos, por exemplo, a Confederação do Equador, que foi uma revolta separatista. Só que como essas rebeliões elas acontecem no período regencial, nós vamos chamar de rebeliões regenciais, tá? São 5 rebeliões: a Cabanagem, a Balaiada, a Salinada, a Farroupilha e Revolta dos Malês. Eu não coloquei em ordem de quando aconteceu, não coloquei a minha ordem aqui, eu vou seguir uma outra ideia, para poder ficar mais fácil para a gente fazer uma análise. Então, olha só, a Cabanagem e a Balaiada, essas duas revoltas aqui, elas são populares, tá? As duas revoltas aqui, a liderança, os participantes, são das classes menos privilegiadas, ok? Essas outras duas que nós vamos ver aqui, ó, a Salinada e a Farroupilha, essas duas elas serão completamente direcionadas pela elite. Então vai ser a elite que vai direcionar essas duas rebeliões. E essa rebelião aqui embaixo, especificamente, é uma rebelião de escravos que nós vamos ter no Brasil, né? Escravos muçulmanos, né? Vou até colocar aqui, ó, escravos muçulmanos. Então essas são as características específicas delas. Outra característica que a gente vai ver aqui é que essas duas rebeliões, tanto a Sabinada quanto a Farroupilha,
são rebeliões da elite, que são rebeliões de caráter separatista. Então, tanto a Sabinada quanto a Farroupilha, elas têm ideia de separar os territórios delas do Brasil e transformar em outros países, tanto a Sabinada quanto a Farroupilha. Tá joia? Nós vamos ver agora o que os malês também separatistas, tá bom? Nós vamos ver agora o que acontece com cada uma delas, onde que acontece e por que acontece. Outro ponto que é importante a gente dizer, e que é uma característica dessas quatro, do malê não, dos malês não, a Farroupilha, a Sabinada, a Balaiada e a cabanagem, uma coisa que se observa nessas revoltas é que uma das questões que eles levantam muito é que eles estavam sentindo que o Brasil precisava de um poder centralizador. Era como se, de repente, o Dom Pedro, quando ele estava no Brasil e governava o Brasil, Dom Pedro I, era como se ele centralizasse muito poder, e isso é verdade, ele centralizava muito poder, e que, de repente, algumas províncias começaram a sentir falta dessa centralização do poder. É como se, de repente, alguma coisa te apertasse, te segurasse com muita força, e a hora que você solta, você fala assim, oi, o quê? Estou sentindo falta do aperto. Coisa meio louca, eu acho coisa muito louca, mas é verdade. Algumas províncias aqui no Brasil sentiam a falta de um poder centralizador, sentiam a falta de ter alguém que falar, é assim, é ponto, é capoeira, sentiam falta disso, ok? Então nós vamos falar, ou seja, uma coisa em comum dessas quatro rebeliões, essa aqui não, dessas quatro rebeliões aí, é também a falta de uma visão de um poder centralizador. Bom, falar da cabanagem e da balaiada, que assim, o motivo das duas, ele passa pelas mesmas questões, e as questões que são relacionadas na cabanagem e na balaiada são questões sociais muito sérias, né? A cabanagem, ela aconteceu numa região chamada Grão-Pará. Por que Grão-Pará? Porque assim, era muito maior do que é hoje, englobava outras áreas também, não só o estado do Pará, hoje como o estado do Pará. E a balaiada, ela acontece no Maranhão e ela consegue se estender para a região do Piauí. Então são duas revoltas, né? A cabanagem uma, a balaiada a outra, completamente diferente uma da outra, não tem nada a ver com a outra. Mas existem algumas semelhanças entre elas. Por exemplo, a questão que são populares, que vão fazer, e uma outra questão, o descaso do governo com essas regiões. Então, o período regencial, durante o período regencial, essas regiões do norte do país e outras do Brasil, elas eram muito pouco atendidas pelo Estado. Então, o governo não estava nem aí com aquelas áreas. Então, a fome, a miséria, o descaso do governo, o descaso ao setor mesmo, para ajudar a população, para auxiliar a população, para gerar renda, para gerar emprego, para fazer com que a economia rolasse de uma forma eficaz. Parece que nessas regiões do norte do país o governo não estava nem aí com eles. Então, tanto a cabanagem quanto a balaiada são rebeliões criadas, geradas e feitas por uma massa popular completamente desprovida de bens e de atenção do governo para aquela região. Então, ou seja, por isso que eu coloquei como populares, e elas têm essa característica. A cabanagem, os líderes da cabanagem são os irmãos do Nagre. E também um cara chamado Malker. Nagre e um cara chamado Malker. Eles conseguem, inclusive, juntar a população mais carente, eles conseguem coordenar uma revolta enorme naquela região do Grão-Pará, e o mais incrível é que eles conseguem subir ao poder, eles conseguem tomar o poder no Grão-Pará, e a ideia deles era subir ao poder e fazer com que as coisas melhorassem naquela região. Só que na hora que os irmãos do Nagre e do Malker sobem ao poder, eles começam a brigar entre eles por questões pequenas, em relação a quem mandava mais, quem dominava mais, e isso fez com que eles se enfraquecessem. Essa história deles se enfraquecessem, que eles se enfraqueceram, o Malker acaba, na verdade, se separando do grupo, vai atrás do governo e passa praticamente todas as possibilidades de como o governo atacar aquela região e como atacar o movimento. Então, o cara, na verdade, ele fazia parte do movimento, ele brigou com as outras lideranças, ele sai e se junta ao governo para tentar acabar com o movimento. O movimento da cabanagem, ele vai ser abafado pelo governo. Na época, inclusive, o governo não estava conseguindo abafar com muita eficácia, porque era um movimento muito
muito forte mesmo, a população super junta, e se chama cabanagem porque geralmente as pessoas pobres, elas moravam em cabanas na beira de rios, em condições muito precárias, então por isso que recebe o nome de cabanagem. E aí na hora que eles sobem ao poder, eles conseguem governar, eles começam a administrar e começa a ter essa discordância entre eles, foi nesse momento em que o Walker sai e se junta ao governo e começa a montar estratégias para atacar os cabanos. Muitos anos de guerra, como vocês estão vendo, são 5 anos de porradaria aí, e vai ter um saldo de mortes muito alto. É um saldo de mortos muito alto. O governo, inclusive, não tinha nem exército suficiente naquela época, nem Guarda Nacional, para poder conter essa revolta, porque se você observar essa revolta, ela vai estar acontecendo de 35 a 40, mas outras revoltas vão estourar nesse mesmo período. Então, se você olhar a data que ela acontece, ela está acontecendo, vai acontecer no mesmo ano que a Farroupilha, e logo em seguida depois tem a Sabinada, e depois tem a Balaiada, e tem a revolta dos... Então, assim, o governo estava meio... Cara, onde eu vou atacar primeiro, onde eu acabo primeiro com a revolta, então ficou muito difícil para o governo. Por isso que nessa revolta cabanagem ele chega a entrar em contato com o exército mercenário, para que o exército mercenário viesse aqui e conseguisse acabar com esse movimento. A cabanagem, ela tem um dos piores saldos de mortos numa rebelião no Brasil. Aliás, o pior saldo de mortos numa rebelião no Brasil. Essa cabanagem tem um saldo de 30 mil mortos. Então, se você pensar em 30 mil pessoas mortas numa revolta de 5 anos aqui no Brasil, e que eram pessoas que lutavam para ter uma situação melhor, para que o governo olhasse efetivamente para aquela área, você fala, cara, o que é isso, né? Porque a maior cidade do Brasil nessa época não tinha 100 mil habitantes. Então, se você imaginar que a maior cidade não tinha 100 mil habitantes e você consegue matar 30 mil nessa região, é muita coisa. É muita coisa mesmo. 30 mil pessoas mortas é muita coisa. Vamos parar a pensar, o World Trade Center nos Estados Unidos, quando caiu, não matou 5 mil pessoas. Né? Não matou 5 mil pessoas. E aí você tem uma rebelião que ela acontece exatamente porque não existe um olhar do governo para aquela população pobre, miserável e que sofre, e aí você vê a revolta acontecendo e ela sendo abafada desse jeito, é muito, muito triste, tá? Então eu tenho a cabanagem com um saldo altíssimo de mortos e 5 anos de guerra. A Balaiada, em algumas referências bibliográficas que a gente pode ver, ela fala que é um movimento de banditismo, de bandidos, né? Na verdade, a Balaiada recebe esse nome porque um dos líderes da Balaiada era um sujeito que fazia balaios. Balaio é cesto de roupa daquele de bambu, tá? Ele é um cara que confeccionava esses balaios. Mas não é só o balaio que está na liderança, não. Também tem o Cosme Preto, tem outras lideranças. Eu vou colocar só esses 2 líderes aqui, que são os líderes mais importantes, que ficam mais em evidência. A Balaiada também, o governo não estava nem aí para aquela região do Maranhão, uma região com muita fome, uma região com muita miséria. E aí, obviamente, né, gente, quanto maior a situação de descaso do governo, de fome, de miséria, maior a índice de violência. Não tem por que não. Onde que você tem menos violência? Onde, na verdade, você tem uma divisão de riqueza mais justa, em que você não tem tantas desigualdades sociais, em que você não tem esses abismos sociais que existem. Quanto maior o abismo social, maior a violência, menos investimento em educação, menos investimento na própria sociedade. Então, você percebe que essas regiões onde tem um não olhar do Estado, essas regiões elas são muito mais vítimas de violência do que as regiões onde você tem um olhar mais forte do Estado. E aqui no caso, quando eu falo esse olhar mais forte, eu estou querendo dizer um olhar para uma estrutura social, um olhar assim, o que eu posso fazer para melhorar essa condição, como é que eu vou investir na educação, como é que eu vou investir em saúde, como é que eu vou investir em habitação e por aí vai. E aqui no caso, a gente tem na Balaiada uma situação
miséria muito grande nessas duas províncias. E aí vai surgir um grupo de homens que vão quase que tentar fazer justiça e dominar aquelas regiões. E esse grupo de homens, eles conseguem cada vez mais adeptos. E o governo não conseguia acabar com esse movimento de jeito nenhum. O governo mandou muita gente lá, muito exército, e eles não conseguiam, exatamente porque o grupo do Cosme Preto, do Balaio, era um grupo muito bem organizado, um grupo muito bem estruturado e que tinha o apoio da população. A população enxergava neles como se fossem pessoas que conseguiriam resolver, solucionar os problemas que o Estado não solucionava. Então, o governo tem muita dificuldade de acabar com esse movimento. Até que, finalmente, o governo vai mandar para lá, para a região do Maranhão, um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva. Vou colocar o nome dele aqui, Luiz Alves de Lima e Silva. E esse cara, Luiz Alves de Lima e Silva, do Exército Brasileiro, quando ele chega lá, chegaram para ele e falaram assim, vai lá e acaba, arregaça todo mundo na porrada e acaba com esse movimento. E esse Luiz Alves de Lima e Silva, ele chega, ele dá uma analisada no território, ele verifica onde tem mais revoltosos, onde não tem, e ele descobriu que numa cidade chamada Caxias, era uma cidade onde tinha um número que, do ponto de vista dele, era um número grande de revoltosos. Então ele vai e ataca essa cidade de Caxias, né, como se fosse assim o núcleo da coordenação ali do movimento. Ele ataca essa cidade de Caxias, mata um número enorme de pessoas e consegue acabar com essa revolta que é a Baleada. Por conta disso, mais para frente, ele vai até receber o título de Barão de Caxias depois de Duque de Caxias. Esse cara aqui vai virar o Duque de Caxias. Já dá para enxergar? Dá, né? Vai virar o Duque de Caxias. Quem vai usar qualquer tipo de prova do Exército, seja CSEX, seja essa, tem que dar uma boa olhadinha nessas rebeliões em que o Duque de Caxias está envolvido, porque ele é o patrono do Exército, então, obviamente, eles vão sempre. Por isso que aparece tanto período regencial nessas provas, porque existe é como se estivesse fazendo uma homenagem ao sujeito que é o patrono do Exército e que vai acabar com a Balaiada. Já a FUVEST, Unesp, Unicamp, esse tipo de prova não menciona, não nem fala praticamente da questão do Duque de Caxias das rebeliões, mas fala sim do descaso do governo, dessa questão social, de como essas pessoas sofriam socialmente nessa região e como eles fazem um apelo ao governo, o governo não atende, pelo contrário, o governo vai lá e abafa o movimento, abafa a rebelião. Nós vamos falar agora da Sabinada e Farroupilha. Não tem como você não falar da Sabinada e Farroupilha ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem um pouco de relação entre uma e outra, tá bom? Você vai ver aqui agora. Vamos falar da Sabinada. A Sabinada recebe esse nome porque tinha um médico na Bahia, um médico em Salvador, chamado Francisco Sabino. E ele vai ser o líder desse movimento revolucionário aqui, eu vou colocar aqui, ele vai ser o líder desse movimento revolucionário. Francisco Sabino. A história é a seguinte, o líder revolucionário da Farroupilha ficou doente, o líder revolucionário da Farroupilha foi pego e foi preso lá em Salvador. E quando ele foi preso em Salvador, ele ficou adoentado. E quem foi cuidar dele foi esse médico chamado Francisco Sabino. Quando esse líder da Farroupilha, adoentado, foi ser cuidado pelo Francisco Sabino, alguns historiadores acham que ele começa a mostrar para Francisco Sabino quanto seria importante a Bahia virar um estado independente do Brasil. E que era um absurdo os baianos, por exemplo, terem que se alistar no alistamento obrigatório para ele lutar uma guerra lá no sul do país, que não era uma guerra que eles faziam parte. E aí, então, o Francisco Sabino, depois que cuidou do Bento Gonçalves, que é uma liderança aqui da Farroupilha, ele começa a se convencer de que era realmente um absurdo o serviço militar obrigatório, a quantidade de impostos que a Bahia pagava, e aí ele vai fazer um movimento separatista, completamente separatista, querendo separar a Bahia do Brasil e transformar a Bahia num outro país, num outro estado. Só que na hora que esse médico, Francisco Sabino, ele resolve transformar a Bahia num outro estado, ele está pensando em transformar a Bahia numa república, né? Um presidente e tudo mais. Só que esse movimento, na hora que ele estoura com a elite,
mas uma parte da camada popular também vai fazer parte, até porque o Sabino era um cara que articulava tanto para a elite quanto para o povo mais pobre. E aí estoura esse movimento, você fala, esse movimento dura 2 anos, mas não dura 2 anos, dura 9 meses, porque ele pega o finalzinho de 37 e o início de 38. No final das contas, o Duque de Caxias foi mandado para lá também e conseguiu abafar esse movimento revolucionário. Como o líder é um cara com grana, é um cara da elite, ele vai ser exilado na região centro-oeste. Os outros líderes da cabanagem, da balaiada, morreram de formas cruéis. Esse aqui não, como ele era um cara da elite, como o Francisco Sabino era um cara da elite, lógico que o governo vai matar o cara, né? Então ele vai ser mandado lá para a região centro-oeste e vai ficar exilado lá e aí abafar o movimento. Então a Sabinada foi um movimento, morreram aproximadamente umas 300 pessoas, foi um movimento que durou 9 meses e não vai chegar a pegar a Bahia inteira, ele fica basicamente na cidade de Salvador, ele não se expande, não foi um movimento que se expandiu. E eles tinham a ideia de transformar a Bahia em uma república. Mas tem um detalhe importante. O Francisco Sabino achava que a Bahia poderia virar uma república, poderia virar um país independente temporariamente. A hora que Dom Pedro subisse ao poder, Dom Pedro II subisse ao poder com a maioridade, aí a Bahia voltaria a pertencer ao Brasil. É como se fosse uma república temporária. Eu até falo assim, sabe quando você namora uma pessoa há bastante tempo e você termina com a pessoa uma semana antes de começar o carnaval e fala que depois do carnaval vocês voltam? É mais ou menos isso, você é um solteiro temporário, né? Ou uma solteira temporária. Vamos fazer o seguinte, a gente termina aqui uma semana antes do carnaval, aí depois do carnaval, uma semana depois do carnaval a gente volta. Então assim, solteirice temporária, aqui a Sabinada seria uma república temporária. Estranho isso, né? Mas enfim. E nós vamos falar finalmente da Farroupilha, que é um movimento super importante, até pelo tempo que durou a Farroupilha, tá? Deixa eu só apagar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito confuso. Então eu tenho aqui o Duque de Caxias fazendo parte da Balaiada e o Duque de Caxias fazendo parte da Sabinada. Agora a gente vai ficar aqui com a Farroupilha, esse movimento revolucionário aqui. A Farroupilha durou muito tempo, se você pegar o tempo dela, cara, nossa senhora, ela dura aí 10 anos. Então a Farroupilha, ela é um movimento que ela não é uma rebelião só regencial, ela é uma rebelião do segundo reinado também, porque o segundo reinado começa em 1840, tá? Começa em 1840. Então esse movimento aqui, a Farroupilha, quando ela acaba, quem estava no poder já era Dom Pedro II, já não tem mais gente no poder, ok? Bom, a Farroupilha, ela acontece pelo seguinte motivo. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essas duas províncias, elas eram super produtoras de charque, um tipo de carne, né, mais salgada e que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina produziam e vendiam para o Brasil. Só que nessa época o governo brasileiro começou a facilitar muito o charque do Uruguai e da Argentina para entrarem no Brasil. E aí é o seguinte, a Argentina e o Uruguai conseguiam vender charque para o Brasil por um preço muito mais barato do que o charque que nós estávamos vendendo aqui. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, os fazendeiros de Santa Catarina, mandaram cartas para o governo e falaram, cara, não está certo, né? Vocês não estão cobrando impostos altos para o charque da Argentina, do Uruguai entrar no Brasil, e esse charque está entrando a um preço muito barato, está concorrendo com a gente, com o nosso, a gente não está conseguindo vender. O governo brasileiro não tomou providência nenhuma, o governo brasileiro, vocês que se virem, vocês que consigam fazer um charque mais barato. E diante dessa, e pergunta, e pede, e o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não conseguiam ser atendidos pelo governo. Foi então que o líder do Rio Grande do Sul, fazendeiro do Rio Grande do Sul, chamado Bento Gonçalves, falou, cara, se a gente está tentando pedir para o governo não faz nada pela gente, chega, né, basta, está na hora então da gente tomar as nossas providências. Então o Rio Grande do Sul, o Bento Gonçalves, esse fazendeiro riquíssimo e tal, falou o seguinte, vamos fazer independência, vamos transformar o Rio Grande do Sul num outro estado. Já que a gente faz parte de um estado que não olha para a gente, vamos fazer separação. Então o Bento Gonçalves, junto com os fazendeiros da região do Rio Grande do Sul, resolveram fazer um movimento para transformar o Rio Grande do Sul num país independente que se chamaria República Rio-Grandense ou República do Piratini. Rio-Grandense ou República do Piratini.
Na hora que eles começam a pensar em fazer esse movimento revolucionário para tornar independente, o Bento Gonçalves sabia que Santa Catarina passava pelas mesmas circunstâncias. Então ele vai e chama para conversar com uma liderança política e econômica de Santa Catarina, um cara chamado Davi Canabarro, e fala: Davi Canabarro, a nossa situação é tal. Você aceita fazer parte do nosso grupo para fazer independência de Santa Catarina? Aí o Davi Canabarro falou assim: tudo bem, só que Santa Catarina vai virar um outro estado independente de vocês. Então a gente entra na guerra junto, mas a hora que a guerra acabar, Santa Catarina viraria um outro país, e Rio Grande do Sul um outro país. E Santa Catarina se chamaria República Juliana. Isso porque o movimento começou lá no mês de julho, então por isso República Juliana. E aí eles obviamente mandam carta para o governo e falam: chega a base, nós somos independentes, nós somos repúblicas independentes do Brasil. Como isso é completamente inconstitucional, o governo na figura dos regentes, manda exército lá, manda a Guarda Nacional para acabar com esse movimento revolucionário. E aí, guerra, inclusive no Rio Grande do Sul, o Bento Gonçalves prometeu aos escravos negros que lutassem nessa guerra, que caso eles lutassem e vencessem essa guerra, eles conseguiriam a sua carta de alforria. Então foi prometido, inclusive, a carta de alforria aos negros que tivessem participação nessa guerra. Guerra de cá e guerra de lá, aquela confusão toda, quando eles resolveram chamar um soldado, um mercenário, um cara que entendia de guerra e tudo mais na Itália, para ajudá-los a lutar. E esse cara era o Giuseppe Garibaldi. Então, Giuseppe Garibaldi, um cara que morava na Península Itálica, ele vem para o Brasil nessa época para auxiliar, claro que ia ganhar uma grana legal em cima disso, ele vem para auxiliar essa guerra que está acontecendo, porque ele sabia de estratégia de guerra que esses dois fazendeiros e os outros fazendeiros não tinham muita experiência com isso. Então o Giuseppe Garibaldi ele vem para ajudar a estruturar esses conflitos, né? Ou seja, fazer com que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina vencessem esses conflitos. Quando ele vem para cá, inclusive, ele conhece uma mulher chamada Ana, só que ela era bem pequenininha e muito alta, ele chamava de Anitta, e eles acabam se casando durante a guerra, Giuseppe Garibaldi e a Anitta, e eles têm um filho durante a guerra. A gente não pode esquecer que essa guerra durou 10 anos, né? E ele fica aqui enquanto a guerra está acontecendo com a Anitta e tal. E guerra daqui, guerra de lá, mas o primeiro local a capitular, o primeiro local a perder vai ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina vai ser a primeira província a que perde essa guerra, porque o exército brasileiro ataca, e aí Santa Catarina capturou. Quando Santa Catarina capturou, o Giuseppe Garibaldi, que estava com a sua atenção mais ali em Santa Catarina, ele vai receber o valor que foi prometido a ele, para ele vir para cá, ele recebeu, e pegou a Anitta Garibaldi, com quem ele se casou, e vai para a Itália. Só que quando ele chega lá na Itália, vai estar acontecendo um movimento revolucionário na Itália, e que ele vai participar desse movimento revolucionário lá. Por isso que ele é conhecido como herói dos dois mundos, do novo mundo, que é a gente, que é a América, e herói do velho mundo, que é a Europa, que no caso ele vai participar da unificação italiana. Então ele vai ser uma das lideranças importantes da unificação italiana. Por isso ele é conhecido como herói dos dois mundos, tá? Bom, e aí Santa Catarina capturou, Santa Catarina perdeu e fica só no Rio Grande do Sul nessa guerra toda. Guerra daqui, guerra de lá, e essa guerra poderia se estender por muito mais tempo. Quando o Dom Pedro II ele vai chamar o Duque de Caxias e vai falar: Duque de Caxias, a parada é a seguinte, essa guerra está se estendendo por muito tempo, vai lá e tenta fazer um acordo com o Bento Gonçalves para que esse movimento acabe, para que essa guerra acabe e fique tudo em paz, fique tudo de boa. Então o Duque de Caxias marca uma reunião com o Bento Gonçalves e eles vão conversar, e o Duque de Caxias diz: se você não existir agora, a gente vai te exilar no Uruguai, vai exilar você e sua família, vocês vão sair em segurança. E o Bento Gonçalves assim: mas os escravos, eu prometi a liberdade para eles. Não, os escravos que lutaram nessa guerra, a gente vai conceder a liberdade deles também, mas se você continuar na guerra, muita gente vai morrer e você pode se prejudicar, sua família pode se prejudicar e tudo mais. Então foi feito um acordo, e nesse acordo então foi decidido cessar essa guerra que durou aí durou 10 anos, né? Durou 10 anos, foi o conflito mais intenso que a gente teve no Brasil. E o charque, que a briga toda começou com o charque.
o governo conseguiu fazer uma proteção alfandegária para que o charque da Argentina e do Uruguai não entrassem aqui por um preço tão barato. Mas o grande objetivo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que era se tornar independente, virar um outro estado independente, isso eles não alcançaram. Eles só conseguiram, na verdade, com que o charque do Brasil tivesse um preço melhor no mercado e não tivesse a concorrência do charque do Uruguai e da Argentina. Tá joia? Bom, são 10 anos de guerra, é uma rebelião super importante. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles ainda têm um apreço muito grande por esse movimento revolucionário. Chega lá no dia dos farrapos, eles se vestem e tudo mais, fazem desfiles, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, mas eles perderam a guerra, tá joia? Ah, mas eles conseguiram que o charque não sei o quê. Tá, eles conseguiram que o charque ficasse por um preço do que eles queriam, mas eles não conseguiram se separar, ok? E a revolta dos malês. A revolta dos malês é uma revolta de escravos aqui no Brasil e é uma revolta de escravos muçulmanos. Nós Portugal e os africanos trouxeram escravos de vários lugares da África, né? Principalmente bantus e sudaneses. Bantus e sudaneses, que nós já vimos em outras aulas, né? Agora, trouxeram também o fugi malês. Se você pegar a África, acho que você tem o mapa da África, os malês eles vêm dessa região do norte da África. E essa região aqui é onde tem um número muito grande de muçulmanos. Mas e daí? Qual a diferença? A diferença é que os muçulmanos eles são alfabetizados com o Alcorão em árabe. Então esses caras, quando eles chegam no Brasil, esses escravos malês, quando eles chegam no Brasil, eles são alfabetizados em árabe. Então eles conseguiram articular uma revolução, claro que inspirado na independência do Haiti, porque o Haiti fez sua independência, os negros fizeram sua independência no Haiti e automaticamente, óbvio, fizeram também a abolição da escravidão lá. E aí, inspirado também nessa revolução do Haiti, esses escravos ali em Salvador conseguem se articular com recados. Eles mandavam recados na frente de todo mundo, ninguém percebia, porque eram recados escritos em árabe e, claro, tipo, o que é esse bando de pauzinho? O pessoal nem pensava que era um recado. E eles conseguiram articular uma revolta. Essa guerra durou 24 horas em Salvador. O azar deles, na verdade, foi que alguns negros que não eram muçulmanos ficaram sabendo dessa revolta e acabaram contando para alguns homens brancos que de uma certa forma ficaram assim, tentaram se proteger, ficaram mais espertinhos. Agora, essa revolta pegou a população branca de Salvador de surpresa. Eles atacaram em várias frentes lá em Salvador e por muito pouco eles não venceram esse movimento revolucionário dos malês. Se eles vencessem, provavelmente hoje Salvador seria um estado muçulmano aqui dentro do Brasil, seria uma república muçulmana, dentro do Brasil não, seria uma república muçulmana independente do Brasil, não teria relação nenhuma com o Brasil. Então a revolta dos malês é uma revolta super bem coordenada pelos escravos muçulmanos e por muito pouco não deu certo. Ocorreu em 24 horas e foram 24 horas assim muito tensas para a população branca de Salvador e a elite, porque realmente eles estavam vencendo essa batalha. Bom, as 5 rebeliões regenciais são super importantes. Do período regencial todo, não precisa ficar decorando tanto quais são os partidos políticos, não sei o quê, mas as rebeliões regenciais você tem que dar um apanhadão assim geral, fazer alguns exercícios porque elas são importantes. A próxima aula a gente vai começar a falar de golpe da maioridade e aí a gente começa o segundo reinado. O segundo reinado ele tem uma relevância enorme. Primeiro porque é muito tempo, são quase 50 anos de governo, mas ocorrem muitas mudanças no Brasil. Muitas mudanças em questões de indústria, em questões de escravidão e até várias guerras que acontecem, várias nem muitas, né? Porque é um período relativamente tranquilo, mas vai ter a Guerra do Paraguai e vai ter a Revolução Praieira, então são movimentos importantes, sem falar depois a própria proclamação da República. Então a próxima aula a gente vai falar de segundo reinado
e a gente vai começar a ver essas mudanças que aconteceram nesse período, inclusive em termos de economia, né? Nossa economia vai ser o café, então a gente vai passar por algumas alterações que são importantes, ok? Beijo grande, boa semana para vocês, façam exercícios e qualquer coisa vocês sabem como me achar para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Beijo, beijo, beijo.